Oi, gente! Hoje a gente veio apresentar o trabalho sobre a revolta da cabanagem. A cabanagem foi uma revolta popular, social e violenta que ocorreu na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. O movimento foi motivado pelos cabanos, que estavam lutando contra a extrema pobreza, o abandono político e a fome, especialmente entre as camadas mais pobres da população que viviam em cabanas, por isso o nome da revolta. A revolta ocorreu na província do Grão-Pará, região que hoje está no estado do Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia e Roraima. O Grão-Pará era uma província que se localizava longe da capital do país, o Rio de Janeiro, então eles tinham uma grande proximidade com Portugal e não com o governo imperial, o que foi que gerou o conflito todo. Alguns objetivos da revolta foram as melhores condições de vida, então eles lutaram contra a miséria, a fome e as doenças que afetavam a maioria da população. Participação política, então quebraram o domínio das elites locais e conquistaram espaço no governo. Autonomia regional, então diminuíram a dependência, o abandono por parte do governo imperial, que ficava distante do Rio de Janeiro. E a justiça social, que garantiam direitos a grupos marginalizados, como indígenas, negros, escravizados, mestiços e pobres. A cabanagem ocorreu no período regencial, fazem que o Brasil vivia grande instabilidade política após a abdicação de Dom Pedro I. Nesse período, várias províncias se revoltaram contra o governo imperial, que enfrentaram dificuldades para manter a unidade do país. No caso do Pará, a população vivia em uma extrema pobreza e marginalização. Indígenas, negros, escravizados e mestiços eram excluídos da vida política e social, enquanto o poder ficava concentrado nas mãos das elites locais ligadas ao império. Além disso, o governo central, que estava distante no Rio de Janeiro, pouco se importava com a condição de vida nas províncias, que seria a fome, doenças e abandono político. Esse cenário de miséria e exclusão, somado a ideias de liberdade e autonomia, levou o povo a se revoltar em busca de melhores condições de vida e participação política. Em 1835, os cabanos se rebelaram no Pará, liderados por Félix Malcher e Francisco Vinagre, resultando na morte do antigo governador Bernardo Lobo de Souza. O Malcher foi nomeado a presidente, mas logo foi considerado traidor por tentar conter a sua própria revolta e foi morto pelos cabanos, sendo substituído por Francisco Vinagre. Após a nova traição e prisão por parte das autoridades, o irmão de Francisco, Antônio Vinagre, retomou o controle e, em agosto de 1835, os cabanos reconquistaram Belém. Eduardo Angelini, então, assumiu a presidência de um governo republicano. No entanto, conflitos internos entre os líderes enfraqueceram o movimento. Em 1836, o governo imperial reagiu com força total, liderado por Brigadeiro Francisco, bombardeando Belém e reprimindo violentamente a revolta com a ajuda de mercenários e tropas imperiais. Angelini foi preso e enviado ao Rio, e até 1840, a maioria dos revoltados foram mortos, presos ou dispersos. Com a ascensão de Dom Pedro II, os sobreviventes foram perdoados. Os principais líderes dessa revolta foram o Félix Clemente Malcher, o primeiro líder que acabou morto pelos próprios cabanos por se aliar com as elites. Francisco Vinagre, que assumiu a liderança após Malcher, mas renunciou. E o Eduardo Angelini, que foi o último grande líder cabano e que sustentou a luta até ser derrotado em 1840. Por fim, as consequências foram altas mortes, estima-se que entre 30 a 40 mil pessoas foram mortas, cerca de 30 a 40% da população do Grão-Pará, ou seja, foi uma das revoltas mais sangrentas da história do Brasil. Teve repressão violenta, o governo imperial retomou o controle do Pará com massacres e perseguição dos revoltados. Fracasso dos objetivos, o povo não conseguiu conquistar a participação política e nem melhores condições de vida, coisas que eles estavam lutando para. Fortalecimento do império. A derrota da cabanagem serviu como exemplo para mostrar a força do governo central na época contra outras revoltas regenciais. E, por fim, a manutenção das elites no poder. O domínio político e econômico continuou nas mãos dos grupos ligados ao império. E aqui os links das fontes que a gente utilizou para fazer a pesquisa. Muito obrigada!